Eu sou o Vitor Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela ou clique no primeiro link logo abaixo desse vídeo. E hoje nós vamos para mais um vídeo da série Dúvidas de Escritor, onde nós vamos responder a pergunta do Alexandro Rodrigues. O que é mais importante numa história de fantasia? Os personagens ou o mundo? Vocês estão vendo aí na tela a dúvida do Alexandre, né? Eu vou colocar ela na íntegra aqui, a pergunta dele. E ele começa agradecendo, né? Vilton, muito obrigado pelo conteúdo de extrema relevância. Valeu, Alexandre, obrigado por sempre acompanhar aí. E aí ele fala da sua dúvida, né? O que é mais importante no processo criativo, falando de histórias de fantasia, pois escrevo uma. Criar o mundo, cultura, política, geografia, etc. Ou focar no conflito, dramas e na trama em volta dos personagens. Primeiramente, queria começar agradecendo aí o Alexandre por ter enviado pra gente essa pergunta pra mim, né? E pedir que vocês enviem, gente, as perguntas que vocês tiverem, porque isso vai inspirar eu a fazer outros vídeos aqui para esse quadro. Então, participem, enviem suas dúvidas, compartilhem esses vídeos da série, que eu vou me sentir cada vez mais motivado a continuar com essa série. Dê sua curtida também, porque isso ajuda a mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente pode dizer, talvez, que o mundo em si, a world building de uma história, ela é mais importante na fantasia do que talvez em qualquer outro gênero. Talvez só se igualando com a ficção científica, dependendo do livro, obviamente. Porque é muito importante, né? Muita gente pega um livro de fantasia para ler por causa do mundo. E eu até pensei em alguns exemplos aqui, né? Se a gente for pensar numa certa história aí, na Terra-média, um grupo de hobbits, humanos, anões e elfos levam o Um Anel até a Montanha da Perdição para destruí-lo antes que Sauron, o Senhor do Mal, possa colocar as mãos nele. Né, olha quantas coisas a gente já falou do mundo aí nessa rápida definição da história, né? A gente falou de raças diferentes, a gente falou de uma Terra-média, que é um outro lugar, a gente falou de uma Montanha da Perdição, a gente falou de um Senhor do Mal, né? Então a gente já falou de várias questões específicas daquele mundo. Ou outro exemplo, né? Em Westeros nós temos famílias brigando para conseguir assumir ou sentar no Trono de Ferro em um mundo onde há dragões, onde há cavaleiros e onde há, por que não, zumbis. Né? Se você assistiu aí a série da HBO ou leu os livros, você deve estar ligado aí do que eu estou falando. Então, de novo, olha quantas coisas a gente falou sobre o mundo, né? A gente falou de política, a gente falou de tradição, de heráldica, a gente falou de cavaleiros, a gente falou de dragões, a gente falou sobre esse mundo, né? E eu peguei um terceiro exemplo, o último que eu vou dar aqui, um exemplo brasileiro. No livro A Batalha do Apocalipse, nós temos aí uma história de anjos que acompanha, né, desde o início da civilização da humanidade até o evento final que dá título ao livro, A Batalha do Apocalipse. Então a gente tem, de novo, questão do mundo, né? Mesmo que a história se passe algumas partes no nosso mundo, existem muitas criações, né, dentro desse livro de outros momentos que muitos deles são lendas para nós, né? Que não há registros históricos que comprovem aqueles momentos e etc. Então, de novo, entra a questão do mundo com muita força. Ou seja, o universo, suas regras, a cultura, isso tudo é muito importante. Mas, e aqui é um mas bem grande, se você não tiver personagens interessantes, as pessoas não vão ficar no seu livro, elas não vão ler a história até o fim se o personagem não tiver algo que aprenda. Até porque isso seria como se você lesse uma enciclopédia a respeito de um lugar imaginário, né? Onde o que se tem para colocar nessa enciclopédia é sobre cultura, política, geografia e etc. Né? Então, isso pode acontecer de você ler algo assim, se for de uma história que você já gosta muito, né, já se envolveu com os personagens e aí você quer saber mais sobre o mundo, ou se você for um mestre de RPG bolando uma aventura e aí você precisa saber sobre cidades, culturas diferentes, mas para um livro de ficção a gente precisa ter uma história, né? Não importa o mundo se a gente não tem uma história nesse mundo. Então isso é o principal. E história é personagem, e personagem é conflito. Isso é a base de tudo. E eu posso dizer com toda certeza que o grande diferencial da literatura em relação a outras mídias, como o cinema, o teatro, histórias em quadrinhos, talvez até games,
é que ela tem um grande potencial de aprofundamento do personagem. Por alguns motivos, né? O ritmo, por ser um pouco mais lento, a absorção através das palavras. Outra, mesmo pela tradição da forma que se conta as histórias, né? Então, é uma escolha dos escritores. E a gente, cada vez mais, né? Eu já falei isso várias vezes, que a tradição da literatura é a história de como o narrador vai cada vez mais entrando na mente do personagem para contar a história, né? Então, a gente tem essas questões que fazem da literatura um grande veículo para você construir personagens apaixonantes. Então, se você vai contar uma história de fantasia, por que não tomar um cuidado e trabalhar muito bem os seus personagens também? Eu posso falar também um pouquinho do que eu estou fazendo, né? Porque eu estou escrevendo uma história de fantasia e o que eu fiz foi utilizar, assim, eu não fiquei escrevendo uma enciclopédia para eu conhecer tudo sobre o mundo antes de começar a escrever. Eu utilizei um esquema, né, de criação de mundo que é baseado em algumas perguntas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu tenho um artigo no meu site que eu falo sobre isso, sobre o processo de world building. E eu utilizei esse esquema para poder criar o mundo. Deu tipo 2 páginas, mais ou menos, de anotações que eu fiz antes de começar a escrever, mas eu defini as questões centrais, as regras específicas daquele mundo, e a partir disso eu fui criando enquanto eu escrevia. Porque eu já tinha na minha cabeça bem definido quais que eram as regras, né? Quais que eram os diferenciais desse mundo. Então eu podia me focar no principal, porque o principal numa história é o conflito, os personagens, as situações que vão acontecer. Você tem todo o direito de discordar de mim, né? Então, mas só seja educado nos comentários, por favor. Como as pessoas têm sido, as pessoas que assistem meu vídeo são educadas nos comentários. Então, vamos manter o decoro. Mas fique à vontade para compartilhar suas opiniões. Se você gostou desse vídeo, coloque aí nos comentários, dê uma curtida. Se você não gostou, beleza, tudo bem. E se você gostou mais ainda, compartilhe aí com mais alguém para que mais pessoas possam aprender sobre escrita e possam estar conferindo aí o canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.